Oração do Pai Nosso para começar bem nosso dia. Não sai de casa sem antes se cobrir com a proteção de Deus. Você acordou hoje e já foi direto para a rotina. Celular na mão, preocupação na mente, compromissos te pressionando. Mas antes de sair por essa porta, escute. Existe uma guerra espiritual acontecendo agora mesmo, e o que está em jogo é o rumo do seu dia. Há forças que tentam confundir sua mente, esgotar suas forças e desviar seus caminhos. E você não percebeu ainda, mas a primeira batalha do seu dia começa na sua alma, no silêncio entre um pensamento ansioso e o próximo. É aqui que entra a oração do Pai Nosso, não como um ritual repetido mecanicamente, mas como uma convocação espiritual, um manto, um escudo, uma cobertura que nenhum alarme, remédio ou autoconfiança é capaz de te dar. Essa oração não é uma formalidade, é um código, um acesso, um chamado direto à sala do trono, onde o teu Pai te aguarda com o pão de cada dia, com o perdão que você ainda não se deu, com a direção que o mundo nunca vai te oferecer. Hoje, antes de colocar o pé fora de casa, você precisa entender uma coisa: o mundo não vai te proteger. Ele vai te testar, vai te provocar, vai tentar roubar tua paz, tua identidade, tua esperança. Mas se você começar o dia no lugar certo, de joelhos, diante do Pai, nada poderá te abalar. Porque a oração que Jesus te ensinou não foi só para momentos de desespero, foi para o cotidiano, foi para o agora, foi para te blindar do que nem você enxerga. Deus manda te dizer isso agora. Não saia de casa nu espiritualmente. Não abra essa porta sem antes abrir o coração, porque o inimigo está à espreita. Ele sabe onde te ferir. Ele sabe o que usar para te distrair. Ele conhece o tom da voz que te irrita, a crítica que te desmotiva, a lembrança que te paralisa. Mas Deus também sabe. E por isso Ele te chama para este momento, para cobrir tua mente, teu espírito, teu dia, para te revestir com a oração mais poderosa que já saiu da boca do próprio Cristo. Você não precisa entender tudo, você só precisa estar disposto a parar, silenciar e orar com intenção, porque quando você ora com o coração, o céu se move. O mundo ao redor pode continuar caótico, mas dentro de você algo muda. Uma paz te cobre, uma certeza te guia e uma presença vai contigo onde quer que você vá. Não ignore este chamado. Você pode até ter perdido batalhas ontem. Pode ter acordado hoje cansado, confuso ou culpado. Mas esta é sua chance de começar diferente, com o coração entregue, com o espírito alinhado, com o Pai ao seu lado. Agora que você sabe, a escolha é sua. Entrar no dia como todos os outros ou entrar coberto pela presença do Deus Todo-Poderoso. Abre os olhos, mas ainda carrega o peso da noite, dos pensamentos não resolvidos, dos medos que continuam sussurrando. O corpo se move, mas a alma permanece acuada, encolhida num canto invisível, com receio de mais um dia igual aos anteriores. E aí, sem perceber, você se levanta para enfrentar tudo, mas sem estar vestido. Não com roupas, mas com a autoridade que só a oração ativa. E é nesse exato ponto que o inimigo te pega, quando você entra no campo de batalha sem espada, sem escudo, sem direção. O que você chama de rotina, eu chamo de campo espiritual. Cada passo dado logo pela manhã, cada pensamento cultivado ao acordar, cada palavra dita sem consciência, tudo isso tem consequências eternas. E é por isso que a oração que o meu filho te ensinou precisa ser mais do que repetição. Ela é um código, um decreto espiritual, uma autorização que você dá ao céu para operar na terra, na sua vida, no seu dia. Quando você diz, Pai Nosso que estás nos céus, você está declarando que não está só, que não é órfão, que não depende da força do próprio braço, que há um Pai, um trono, uma autoridade suprema que governa sobre o caos que tenta te dominar.
Você inicia o dia lembrando ao inferno e a si mesmo que há um Senhor acima de tudo e que Ele te reconhece como filho. Você percebe o que isso significa? Você acorda como alguém que tem onde se apoiar, que tem a quem recorrer, que tem identidade e pertencimento. Mas muitos dizem essas palavras sem entender o peso que elas carregam. Repetem Pai Nosso com os lábios, mas vivem como se fossem esquecidos. Eu não quero que você apenas ore, eu quero que você entenda, que você se posicione, que você tome posse da autoridade que está embutida nesse chamado. O Pai está no céu, sim, mas Ele também está perto. Tão perto quanto o seu próximo fôlego. E Ele não te abandonou, não se cansou de você, não te trocou por alguém melhor. Ele continua sendo Pai, mesmo quando você se afasta, mesmo quando se culpa, mesmo quando se sente indigno. Dizer Pai Nosso logo pela manhã é se alinhar com a verdade. É declarar diante do mundo espiritual: eu não pertenço ao sistema que me adoece, eu não sou propriedade da ansiedade, do medo ou da culpa. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou protegido. Isso muda tudo. Porque quem começa o dia com consciência de paternidade, caminha com firmeza, fala com sabedoria e decide com clareza. E há mais. Ao dizer Pai Nosso, você também está dizendo: eu não caminho sozinho. Há outros filhos, há uma família espiritual, há um propósito coletivo que vai além do meu interesse pessoal. Isso te liberta do ego, da comparação, da solidão existencial. Você percebe como o simples início dessa oração carrega cura para a tua alma? Você não é só, você nunca foi. Você foi chamado a fazer parte de algo maior, e esse algo maior começa quando você reconhece o Pai. Agora, entenda o que está em jogo. Quando você pula essa oração, quando você acorda e se joga no mundo sem passar por esse alinhamento espiritual, você não está apenas sendo distraído, você está abrindo portas, dando acesso, permitindo que influências erradas dominem a atmosfera da sua mente e do seu ambiente. Mas quando você ora, quando você diz com fé e entendimento, Pai Nosso que estás nos céus, você muda o clima, você reposiciona a sua alma, você ativa o reino dentro de você. Hoje, mais do que nunca, você precisa se lembrar de quem você é, porque o mundo vai tentar te fazer esquecer. As palavras que você ouvirá, as pressões que virão, os olhares que te julgarão, tudo isso tem um objetivo: roubar sua identidade. Mas se você começa o dia com o Pai, ninguém te tira do lugar onde Ele te colocou. E é por isso que eu te trouxe até aqui. Porque chegou a hora de você parar de sair de casa como um mendigo espiritual e começar a sair como filho do Rei. Com postura, com presença, com autoridade. Declare com fé e convicção: Pai Nosso que estás nos céus. E então, prepare-se, porque o céu se abrirá sobre o seu dia. A próxima palavra dessa oração carrega uma chave ainda mais profunda. É hora de santificar esse nome que está acima de tudo. Porque quando você santifica o nome de Deus, você retira do trono todos os nomes que o mundo tenta impor sobre você. Santificado seja o teu nome. Essas palavras não foram colocadas por acaso, logo após o reconhecimento da paternidade divina. Elas são o segundo degrau de uma escada espiritual que te tira do caos interior e te coloca numa posição de reverência, lucidez e autoridade. Quando você declara santificado seja o teu nome, você está retirando todos os nomes que o mundo tentou colar em você: fracassado, rejeitado, sujo, esquecido, e exaltando o único nome que tem o poder de reescrever a tua identidade. Você vive num mundo que quer santificar outros nomes: o nome do dinheiro, da fama, da aparência, da performance. O nome da ansiedade que tenta dominar os seus pensamentos. O nome das vozes que tentam te definir pelo seu passado.
O nome das estatísticas que dizem que você não vai conseguir. Mas quando você começa o dia santificando o nome de Deus, você está colocando todos esses outros nomes em seus devidos lugares, debaixo dos pés do Senhor. Santificar significa separar, colocar em lugar de honra, elevar. E quando você separa o nome de Deus no início do seu dia, você está dizendo ao céu e ao inferno: nenhuma opinião humana vai me governar hoje. Você declara que só Deus terá a palavra final sobre o seu caminho, seus resultados, suas decisões e seus pensamentos. Você começa o dia estabelecendo um trono espiritual. E esse trono define tudo. Perceba a lógica espiritual. Ao declarar Pai Nosso, você se conecta com a identidade. Ao declarar santificado seja o teu nome, você se desconecta da idolatria emocional. Você começa a silenciar as exigências da comparação, do perfeccionismo, da necessidade de aprovação. O mundo grita: prove seu valor, mas a oração responde: o nome que governa meu valor não é o meu, é o dele. Santificar o nome de Deus é um ato de guerra espiritual silenciosa, porque toda vez que você engrandece o nome dele, você diminui o poder das vozes que querem te confundir. Toda vez que você honra quem Deus é, você desativa o controle do medo que tenta te paralisar. E toda vez que você declara que esse nome está acima de todo nome, você está reposicionando sua alma. Não sou guiado pelas dores, mas pela presença. Eu te pergunto, qual nome está governando sua mente quando você acorda? O nome da dor que alguém te causou? O nome do problema que você ainda não resolveu? O nome de quem te traiu? De quem te abandonou? De quem te feriu? Ou o meu nome? Porque se for o meu nome, então haverá cura. Se for o meu nome, haverá paz. Se for o meu nome, mesmo que o mundo desmorone lá fora, você estará firme por dentro. Não se engane, todo dia você santifica algo, mesmo sem perceber. Quando você acorda e coloca o celular como primeira prioridade, você está santificando o fluxo do mundo. Quando você acorda com a mente já mergulhada na cobrança, no medo, na performance, você está santificando o sistema da autopunição. Mas hoje, agora, você tem a chance de inverter isso, de começar o dia dizendo: o teu nome, Senhor, é maior, é santo, é separado, é digno. E quando você faz isso com o coração quebrantado, algo acontece dentro de você. A ansiedade perde força, a dor perde voz, o medo perde o controle. Porque onde o nome dele é santificado, há presença. E onde há presença, há luz. E onde há luz, as trevas não prevalecem. Santifique o meu nome, não com religiosidade, mas com rendição. Não com frases prontas, mas com verdade. E então observe, o que te confundia se calará. O que te adoecia perderá o efeito. O que te amarrava se quebrará, porque nenhum outro nome permanecerá de pé diante do meu. E agora, com o meu nome santificado em tua vida, você está pronto para chamar aquilo que transforma tudo ao seu redor. A próxima chave está chegando, o reino. E quando esse reino vem, tudo o que é opressão perde lugar. Venha o teu reino. Essa não é apenas uma frase bonita de oração. É uma rendição, uma substituição, um decreto espiritual, onde você entrega o comando da sua vida a um governo invisível, mas absolutamente real. Quando você declara isso logo ao acordar, você está dizendo: não quero mais viver de acordo com o caos que governa o mundo. Eu quero que a tua vontade, teu jeito, teus princípios, tua presença governem tudo em mim e ao meu redor. Você já percebeu o quanto o mundo tenta impor um reino sobre a sua mente? Um reino de distrações, de culpa, de aceleração sem propósito, de comparação constante. Acordar sem orar é entregar o trono do seu dia para esses reinos falidos. Mas quando você diz: venha o teu reino, você desfaz essa autoridade distorcida e reposiciona o céu como direção legítima para cada pensamento, decisão e atitude.
Esse reino que você convida não é político, não é ideológico, não é moralista. Ele é vivo. Ele é paz onde há ansiedade, é direção onde há confusão, é ordem onde tudo parece quebrado e, principalmente, é justiça onde você só vê condenação. Quando o reino vem, você deixa de ser governado pela culpa do ontem e passa a ser sustentado pela graça de hoje. Você sai da lógica de merecimento e entra na lógica do pertencimento. Não porque você é perfeito, mas porque você foi aceito. Mas para o reino vir, o seu precisa cair. Seu ego precisa descer. Seu controle precisa ser solto. Sua vontade precisa ceder. É por isso que muitos não sentem a presença de Deus no cotidiano, porque estão tentando que o céu se encaixe nos seus planos terrenos. Mas o verdadeiro mover acontece quando você troca o controle pela confiança. Quando você para de dizer, faça a minha vontade, e começa a clamar, governa tu, Senhor. Venha o teu reino é uma inversão espiritual. É sair do centro, é sair da defensiva, é parar de viver no modo sobrevivência e começar a viver com senso de missão, de presença, de eternidade. O reino que você está convidando traz consigo um ambiente. Ele muda o clima da tua casa, da tua mente, do teu trabalho, das tuas conversas. Ele revela onde há sujeira emocional. Ele reorganiza prioridades. Ele alinha o que está fora do lugar. Mas atenção, clamar pelo reino exige disposição para a mudança, porque o reino não se adapta à tua zona de conforto. Ele expõe o que está escondido, confronta o que está desviado, cura o que está adoecido. Por isso, quando você ora com sinceridade, venha o teu reino, você está dizendo, pode mexer em tudo, eu confio, e é aí que o milagre começa. Quando o reino chega, a pressão do mundo perde influência. As vozes externas perdem o peso, o olhar muda, o coração desacelera, a alma repousa. Você começa a tomar decisões não mais por medo de errar, mas por discernimento espiritual. Porque quem é governado pelo céu não precisa de controle total para caminhar, precisa de fé. E fé é saber que mesmo sem entender o caminho, o rei está à frente. Hoje, o convite é claro. Continue vivendo no reino da ansiedade, do desempenho e da culpa. Ou se renda ao reino da graça, da paz e da verdade. O trono está disponível. A pergunta é, quem vai governar seu dia? Quando você deixa o reino entrar, você abre espaço para algo ainda mais necessário, o pão. E esse pão vai além da fome física. Ele alimenta o que está morrendo dentro de você há muito tempo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a súplica que revela o quanto você é mais dependente do céu do que imagina. Mas entenda, esse pão não é apenas alimento físico. Ele é tudo aquilo que sustenta a tua alma, que equilibra teu interior, que te impede de desabar silenciosamente, mesmo quando por fora tudo parece em ordem. Esse pão é a porção exata de força emocional, clareza mental, direção espiritual e graça suficiente para o dia de hoje, não para amanhã, nem para ontem, para agora. Você foi ensinado a se preocupar com o mês, com os anos à frente, com os riscos invisíveis do futuro. Mas quando Jesus te ensinou a pedir o pão de hoje, ele estava rompendo com a lógica da ansiedade e te ensinando a confiar no ritmo do céu. O céu não trabalha com excesso, trabalha com exatidão. O céu não acumula, sustenta. O céu não te sobrecarrega com previsões, ele te alimenta com presença. Muitos não entendem isso e acordam já em desespero, tentando carregar o peso de um futuro que ainda não existe, com as forças que ainda nem foram renovadas. Mas o pão que eu quero te dar hoje não é só para a barriga. É para a tua alma que grita em silêncio, para a tua mente cansada de pensar demais, para o coração ferido que já amanhece, lembrando daquilo que não deveria mais ter voz.
Você precisa aprender a receber o suficiente sem desprezar o valor disso. Porque o suficiente vindo de mim é mais poderoso do que o muito vindo do mundo. Quando você me pede o pão de cada dia, você está dizendo: Pai, eu confio que o Senhor liberar será exatamente o que eu preciso para não cair, para não surtar, para não explodir, para não desistir. E essa oração toca o meu coração, porque ela vem de um lugar de humildade, de rendição, de consciência de que você não é autossuficiente e nem precisa ser. Mas há algo mais profundo aqui. O pão também é discernimento. É a capacidade de saber qual voz ouvir, qual caminho seguir, o que dizer e o que calar. Quantas decisões erradas você já tomou por agir faminto? Por não esperar a provisão do céu e se contentar com migalhas do mundo? O problema não é ter fome. O problema é tentar se alimentar daquilo que só envenena mais. O pão que eu dou não gera culpa depois. Não te esgota, não te engana. Ele fortalece, limpa e prepara. Ele alinha tua alma com o céu. E se você começar o dia com esse pão, você não vai mais depender da validação dos outros, nem do elogio que não veio, nem do reconhecimento que te negaram. Porque você já terá se alimentado da fonte certa. E quem se alimenta do que é eterno não vive à base de carências humanas. Essa oração te treina para confiar no hoje, para viver com leveza, para não se curvar diante do medo do amanhã, porque o pão de hoje virá, sempre virá, mesmo que não seja como você esperava, mesmo que venha através de algo simples, mesmo que te obrigue a desacelerar, ele virá. E quando você o receber, perceberá que Deus não te abandonou. Ele apenas te ensinou a depender, a esperar, a confiar. Agora que o pão te alcançou, o próximo passo é liberar o peso que ainda habita em você, porque de nada adianta estar alimentado, mas ainda aprisionado por dívidas que te mantêm acorrentado por dentro. Perdoa-nos as nossas dívidas. Essa não é uma frase simbólica, é uma declaração de libertação, um clamor por alívio, um pedido de socorro que parte do fundo da alma de quem já não suporta mais carregar o peso de erros não resolvidos, de culpas silenciadas, de falhas que ainda doem mesmo depois de tantos dias, meses ou anos. Quando você faz essa oração com verdade, você está reconhecendo que não consegue mais seguir com tantas correntes internas, que precisa ser perdoado, não só por mim, mas por você mesmo. Muitos acordam e seguem seus dias tentando compensar o que fizeram de errado. Vivem tentando fazer por merecer um amor que já receberam. Acordam se punindo em silêncio, mantendo viva dentro de si a sensação de que ainda precisam sofrer um pouco mais para, quem sabe, um dia se sentirem limpos. Mas eu te digo, o perdão não é algo que você conquista com esforço, é algo que você acessa com rendição. E você não precisa continuar pagando por aquilo que eu já paguei. Essa parte da oração é a porta de acesso à leveza, ao descanso interior, à reconexão com a sua essência. Porque quem não se sente perdoado, não se sente digno. E quem não se sente digno, vive tentando provar valor, mesmo que nunca admita. Vive carente, reativo, defensivo, desconectado da própria verdade. Você precisa do meu perdão, mas não como uma doutrina, como uma experiência, como um toque real, como uma renovação que começa por dentro. Você pode continuar fingindo que está tudo bem, pode continuar agindo como se já tivesse superado o que fez, como se já estivesse em paz com o que aconteceu. Mas eu te conheço. Sei o que você sente quando está só. Sei o que passa pela sua mente quando todos acham que você já esqueceu. E é por isso que hoje eu te chamo, para parar de viver em função da culpa, para parar de se afastar de mim achando que ainda não é hora. A hora é agora. O perdão está disponível. E ele não é genérico. Ele é pessoal, é direto, é para você.
Essa oração não pede só um alívio teológico, ela pede cura emocional. Porque toda dívida, quando não é tratada, vira uma prisão invisível. E essa prisão influencia seus relacionamentos, suas escolhas, sua autoconfiança. Mas quando você diz com verdade, perdoa-me, Pai, algo se rompe, o céu se abre, o fardo cai. E uma paz que você nem sabia que existia invade o seu espírito. Você não é o que fez. Você não é o que disseram. Você não é o que te feriu. Você é quem eu digo que você é. E eu te digo hoje, você é perdoado. Não por merecimento, mas por amor. Porque eu não anulo o sacrifício do meu filho. Ele pagou o que você não poderia pagar. Ele limpou o que você não poderia limpar. Ele abriu um novo caminho. E você está diante dessa porta agora. Mas há mais. Essa oração não para no perdão que você recebe. Ela te chama a fazer algo ainda mais profundo. A perdoar, a liberar, a soltar o outro. Porque tão importante quanto ser livre é não manter ninguém preso. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essas palavras são, talvez, as mais difíceis de serem pronunciadas com sinceridade, porque não é fácil perdoar quem feriu. Não é simples liberar quem nos traiu, rejeitou, humilhou ou abandonou quando mais precisávamos. Mas eu te digo, enquanto você mantiver alguém preso dentro de si, você também estará acorrentado. Não existe liberdade plena enquanto o coração ainda cultiva vingança, ressentimento ou desejo de justiça própria. O perdão que eu te dou não pode estagnar dentro de você. Ele precisa fluir, precisa passar, precisa tocar também aqueles que aos teus olhos não mereciam. Porque quando você perdoa, não está dizendo que foi justo o que te fizeram, não está anulando a dor, está apenas decidindo que aquela pessoa e aquele fato não terão mais poder sobre a tua alma. Você está arrancando a raiz do veneno para que ela não continue te contaminando em silêncio. Muitos vivem cansados não por excesso de atividades, mas por excesso de pessoas guardadas no peito. Rejeições não resolvidas, mágoas disfarçadas de indiferença, raiva travestida de silêncio. E todos os dias carregam esses pesos como se fossem parte da identidade. Mas não são. Você não nasceu para carregar lixo emocional. Você nasceu para ser livre. E o perdão é a chave. Sim, eu sei o quanto te machucaram. Eu vi o que fizeram. Eu escutei o que foi dito. Eu senti junto com você cada lágrima que caiu no escuro. Mas também sei o quanto isso tem te paralisado por dentro. O quanto essa ferida ainda dita a forma como você se enxerga, como responde às pessoas, como evita certos lugares, como bloqueia novas oportunidades. E por isso, eu te digo com amor e firmeza, chegou a hora de perdoar. Não espere sentir vontade. Não espere que o outro peça perdão. Não espere que a memória desapareça. O perdão começa como uma decisão espiritual, um ato de fé, um gesto de rendição. Você diz, eu libero. E então, gradualmente, o meu espírito começa a curar o que você sozinho não consegue tocar. Essa parte da oração é uma revolução silenciosa, porque ela quebra o ciclo da dor. Quando você perdoa, você interrompe a herança emocional que estava sendo passada adiante, você evita que as feridas dos outros se tornem o molde do seu comportamento. Você para de reagir com amargura, de se defender com agressividade, de se fechar por medo. Você volta a ser leve, volta a ser inteiro. E quando você libera, eu liberto. Quando você solta, eu entro. Quando você perdoa, eu curo. O fluxo da graça é destravado, a presença se intensifica, a mente clareia, o coração desacelera, o ambiente muda e a tua alma se realinha ao propósito que eu sempre tive para você: viver livre, amar sem medo, caminhar sem correntes. Agora, com o coração limpo, com a alma desarmada,
você está pronto para fazer um pedido que muda destinos. Não nos deixes cair em tentação, porque o que vem a seguir é um pedido de proteção antecipada contra aquilo que você nem sabe que está prestes a enfrentar. Não nos deixes cair em tentação. Este é o clamor de quem entende que sozinho, por mais força que pense ter, não consegue vencer certas batalhas. É o grito de uma alma que reconhece a própria fragilidade e que se recusa a começar o dia confiando apenas na força da própria vontade. Quando você ora assim, você está dizendo: Senhor, eu sei que existem armadilhas no meu caminho e sem a tua ajuda, eu caio. A tentação não é sempre escandalosa. Muitas vezes, ela vem disfarçada de rotina, de resposta atravessada, de orgulho ferido, de carência não tratada, de vontade de provar algo a alguém. Ela se esconde nos detalhes, nos atrasos, nos silêncios. Está nos impulsos que você normalizou, nas conversas que você mantém, sabendo que já passou do limite, nos olhares que você devolve, nos desejos que você alimenta em segredo. E por isso essa parte da oração é tão vital. Ela é um pedido de vigilância, de consciência, de proteção ativa. O perigo não está só fora, está dentro. A tentação se aproveita das brechas emocionais não resolvidas, das mágoas mal digeridas, das culpas que você ainda não entregou. Por isso, não se trata apenas de evitar o pecado visível. Trata-se de fechar portas internas, de perceber quando a alma começa a escorregar antes mesmo que o corpo haja. Eu não quero que você viva com medo, mas quero que você viva em atenção. Porque a queda não acontece de repente. Ela começa no pensamento que não foi capturado, no sentimento que foi ignorado, na mentira que foi aceita, no hábito que parece inofensivo. Quando você ora, não me deixes cair, você está admitindo que existe um abismo entre o que você deseja e o que você faz, e que precisa da minha presença para preencher esse espaço com força, sabedoria e freio espiritual. Essa oração não é para os perfeitos, é para os sinceros, para os que cansaram de cair sempre nos mesmos buracos, para os que querem, de verdade, mudar, para os que estão dispostos a olhar para dentro e dizer: eu sou fraco nessa área, Senhor, me ajuda. E esse pedido, quando é feito com verdade, ativa uma proteção invisível, um filtro espiritual, um alerta interno, uma força que se manifesta bem na hora em que tudo parecia te arrastar de novo. Eu conheço cada uma das tuas quedas, sei onde você tropeça. E ainda assim não me afastei, não te rejeitei, não te expulsei da minha presença. Pelo contrário, estou aqui, mais uma vez pronto para te guardar. Mas eu preciso que você me chame, que você me peça, que você me convide a caminhar contigo na rua, no trabalho, no celular, no pensamento, na conversa. Porque onde eu sou convidado, a tentação perde poder. Onde a luz entra, a escuridão se dissolve. Clame por esse livramento antes que o perigo se manifeste. Peça proteção antes que o desejo se acenda. Ore com consciência: Senhor, não permita que eu me iluda com aquilo que quer me destruir. E você verá portas se fecharem, convites serem interrompidos, pensamentos perderem força. Não por acaso, mas por cuidado, porque você clamou antes. E se você acha que já caiu demais, que já falhou tantas vezes que não merece mais essa proteção, eu te digo, você ainda é filho, ainda há graça, ainda há socorro. E esta oração é sua reconexão com a segurança que só o céu pode oferecer. Mas não termina aqui, porque há perigos que não são só tentações, são ataques diretos, planejados. E o próximo pedido é para que você seja não apenas protegido, mas blindado. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Essa é uma oração de urgência, um pedido direto, sem floreios, de quem reconhece que há forças operando no invisível com um único objetivo: desviar, destruir,
paralisar. O mal não se apresenta com rosto definido, mas se infiltra em ambientes, se esconde em palavras, se disfarça em intenções. Ele age silenciosamente, procurando brechas. Mas quem começa o dia com essa oração já está cancelando decretos do inferno antes mesmo que eles se manifestem. Você precisa entender que existe um mal que não vem de fora, vem de dentro. Um mal que se alimenta da tua distração, do teu orgulho, da tua falta de vigilância espiritual. Há momentos em que o mal entra não porque foi forte, mas porque você deixou a porta entreaberta. E essa oração é exatamente isso. O ato de trancar, selar, blindar as entradas da tua mente, das tuas emoções e da tua casa com a autoridade do sangue de Jesus. Quando você ora, livra-me do mal, você está ativando a proteção dos céus sobre situações que você ainda nem sabe que vai enfrentar, sobre pessoas que ainda vai encontrar, sobre decisões que ainda vai tomar. Você está se antecipando espiritualmente. Está declarando que prefere a frustração de uma porta fechada por Deus do que o trauma de ter entrado onde o mal estava à espreita. Muitos ignoram esse poder. Acham que é só uma frase da oração. Mas eu te digo, quando você clama por livramento, os anjos recebem ordem. O céu se move, rotas são desviadas, conversas são interrompidas, laços são desfeitos. O que parecia ser atraso pode ser proteção. O que você chama de perda, eu chamo de escape. O que você não entende agora, mais tarde vai agradecer. Porque eu não estou te protegendo só do mal que você vê, mas também daquele que você nunca verá, porque fui eu quem cancelou. Há também o mal que tenta agir em você, a raiva que se acumula, o desejo de vingança que cresce, o ressentimento que fermenta. Esse mal, se não for confrontado pela oração, toma forma, se manifesta nas palavras, nos gestos, nos silêncios carregados e vai corroendo o que você tem de mais precioso, a paz. O livramento que você precisa hoje talvez não seja externo, talvez seja interno, talvez seja contra o que está tentando crescer em você sem que perceba. Quando você ora com profundidade, livra-me do mal, você está dizendo, Senhor, eu não confio na minha percepção, eu não vejo tudo, mas o Senhor vê. Então, intervém, me impede, me protege, me cerca. E isso muda tudo, porque onde há intercessão, há intervenção. Onde há clamor, há cobertura. Você acha que escapou de certas coisas por sorte? Você acha que aquele atraso foi acaso? Que aquela conversa não respondida foi irrelevante? Não. Eu estava te livrando. E continuo fazendo isso todos os dias. Mas hoje eu quero que você peça, que você tome consciência, que você me convide com intenção, porque o mal existe, mas eu sou maior. E agora, depois de tudo isso, de se alinhar com o céu, de reconhecer a paternidade, de perdoar, de liberar, de clamar por proteção, você está pronto para o final da oração, a parte onde tudo volta ao ponto de partida, onde você entrega o governo de todas as coisas àquele que nunca perdeu o controle. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando você declara isso no final da oração, você está selando tudo o que foi dito com uma verdade inegociável. Deus está no controle. Não é o acaso, não é o caos, não são as circunstâncias, nem as tuas emoções do momento. É o reino dele que governa, é o poder dele que sustenta, é a glória dele que prevalece. Você precisa entender o peso disso, porque ao terminar essa oração, você não está apenas encerrando um momento de fé. Você está afirmando com autoridade espiritual que nenhuma outra voz terá a palavra final sobre o teu dia. Não é o diagnóstico, não é o chefe, não é a lembrança traumática, não é o medo. O reino é dele, o poder é dele, a glória é dele. E por isso a tua vida está nas mãos certas. Ao orar assim, você se reposiciona. Você não termina como quem implora, você termina como quem declara.
Você não sai da presença como quem ainda está preso à dúvida. Você sai como quem foi renovado pela verdade. Porque se o reino é dele, então ele governa até mesmo o que você não compreende. Se o poder é dele, então você não precisa provar nada para ninguém. E se a glória é dele, então você pode descansar. Tudo vai cooperar para algo maior do que você é capaz de imaginar agora. Essa declaração final é mais do que um encerramento. Ela é um reinício. É o momento em que você coloca Deus de volta no centro, não só da sua fé, mas das suas decisões, das suas palavras, das suas ações. É o momento em que você desce do trono do controle e entrega as rédeas àquele que nunca perdeu uma batalha. É o momento em que a tua alma silencia, não porque tudo foi resolvido, mas porque agora está entregue. Você precisa começar o dia com esse tipo de entrega, porque durante o dia muitas coisas vão tentar ocupar esse trono. A ansiedade vai tentar reinar. O medo vai querer ditar o ritmo. As vozes externas vão tentar te manipular. E se você não tiver declarado com convicção, teu é o reino, você vai, sem perceber, começar a negociar tua paz, a duvidar do teu valor, a ceder ao sistema do mundo. Mas quem termina a oração assim, caminha com consciência espiritual. Sabe quem é o rei, sabe quem tem o controle, sabe para onde está indo, mesmo quando o caminho parece nublado. E esse saber não é arrogância, é fé, é repouso, é confiança. Porque quando você afirma que o poder é dele, você está dizendo: Senhor, mesmo que eu me sinta fraco, o teu braço me sustenta. E quando você reconhece que a glória é dele, você está dizendo que a minha vida, meus resultados e até os meus fracassos sirvam para te revelar ao mundo. Esse é o ponto onde tudo se alinha, onde o que parecia desorganizado começa a fazer sentido, onde o que doía começa a ser redimido, onde o que faltava começa a ser suprido. Porque quando Deus está no centro, tudo ao redor começa a encontrar o seu lugar. Até as feridas, até as perdas, até os vazios. Hoje, você tem uma escolha: terminar a oração como quem cumpriu um rito, ou como quem se posicionou diante do trono, como quem não apenas falou com Deus, mas se alinhou ao reino, ao poder e à glória dele. E se você fizer isso de verdade, não haverá mal que te abale, tentação que te vença, culpa que te defina ou voz que te confunda. Porque quem termina a oração com essa verdade no espírito já venceu o dia antes mesmo de sair de casa. Agora, eu te convido a orar essa oração com o coração inteiro. E depois dela, escreva aqui nos comentários a tua frase profética. Aquela que declare com fé o que o reino de Deus vai fazer hoje em sua vida. Dê legalidade ao mundo espiritual. Declare em voz alta. Escreva como um ato de fé. E se isso falou contigo, compartilhe. Envie para alguém que precisa começar o dia com essa blindagem. E venha fazer parte dessa caminhada de fé, restauração e presença. O céu está te chamando, e essa talvez seja a sua última chance de começar diferente. Oração final. Pai nosso que estás nos céus, hoje eu não quero apenas repetir palavras. Hoje eu quero ser tocado por cada frase, por cada verdade escondida nessa oração. Hoje eu não quero sair de casa sem me revestir, sem me alinhar, sem te ouvir. Santificado seja o teu nome, Senhor. Que o teu nome esteja acima de tudo o que vai tentar me dominar neste dia, acima do medo, da raiva, da comparação, do cansaço, da dor. Que eu não pronuncie mais o nome da culpa com mais frequência do que o teu. Venha a nós o teu reino. Toma o teu lugar, Deus. Reina sobre meus pensamentos, sobre meus impulsos, sobre minhas palavras. Reina sobre o caminho que meus pés pisarem hoje. Reina nas conversas que eu tiver. Reina nas decisões que eu tomar. Se for preciso frustrar meus planos para proteger o teu propósito, então faça.
mas não me deixe viver sob o domínio de um mundo que não te reconhece. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, eu não preciso de excessos, eu só preciso do suficiente vindo do céu. Me dá força emocional, me dá sabedoria, me dá discernimento. Alimenta o que está morrendo em mim, fortalece o que ainda te busca. E se o pão for uma palavra, que ela venha. Se o pão for o silêncio, que eu suporte. Mas não me deixe passar este dia sem a tua porção. Perdoa as minhas dívidas, Pai. Eu não quero mais viver tentando pagar o que o teu filho já pagou na cruz. Me liberta do peso da culpa que eu escondi por tanto tempo. Me limpa dos pecados que finjo que esqueci, mas que ainda me corroem por dentro. Perdoa o que fiz com a mente, com os olhos, com os lábios, com o silêncio. Eu quero recomeçar, de verdade, e assim como o Senhor me perdoa, hoje eu decido liberar quem me ofendeu. Eu não quero mais guardar ódio, eu não quero mais manter vivo o que me fere. Eu solto, eu libero, eu abro mão. Não por justiça humana, mas por liberdade espiritual. Eu não aceito viver carregando prisões que o teu sangue já me libertou. Não me deixes cair em tentação. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Me livra do impulso, da distração, do orgulho. Me guarda dos caminhos sutis que levam à queda. Quando minha carne gritar, que o teu espírito fale mais alto e livra-me do mal. Livra-me de ambientes contaminados, livra-me de alianças erradas, de pensamentos distorcidos, de pessoas disfarçadas. Livra-me dos ataques que eu não vejo, livra-me de mim mesmo quando eu quiser fugir do teu plano, porque teu é o reino, o poder é teu, a glória é tua, para sempre. Amém. Agora, escreva nos comentários uma frase profética de fé. Escreva como quem sela tudo o que acabou de orar. Escreva como quem crê que o céu ouviu. Escreva, por exemplo, hoje eu não saio de casa sem a cobertura de Deus. Ou, o reino, o poder e a glória são de Deus, e Ele está comigo. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você ativa. Essa é a sua legalidade no mundo espiritual. Se essa oração falou com você, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Aqui você vai encontrar orações, palavras, reflexões e direção para caminhar perto de Deus, mesmo nos dias mais difíceis. Compartilhe este vídeo com alguém que está prestes a sair de casa, sem saber que o maior livramento pode estar em uma simples oração feita com fé. Não guarde só para você. Seja um canal de salvação para quem precisa de proteção hoje. O céu está agindo agora. Você não está sozinho. E Deus não esqueceu de você.